professores trazem essa relação de forma triangular ou angular, significa dizer que o juiz está no topo, como representando o poder do Estado, e nas bases desse triângulo estão autor e réu. Deixando claro que esse estar, exatamente, existe algumas discussões sobre isso. Esse estar no topo não é no sentido de que o juiz ele tudo pode, ou ele é hierarquicamente superior. O estar acima é para que ele possa ver o processo sem estar envolvido no processo. Quando a gente coloca o juiz numa posição acima, porque ele tem que ser imparcial. Ele não pode ter nenhum tipo de relação, seja relação pessoal, de amizade, de inimizade, ou seja relação de interesse naquela causa. Então, lembra sempre disso. O estar acima não é para ser um hierarquicamente superior, é para que ele possa estar representando o Estado de forma imparcial, sem estar absolvido por alguma razão entre a parte autora ou a parte réu. Inclusive, se assim for, o juiz mesmo ele pode se declarar suspeito. Sim, ele pode se declarar suspeito. Embora de vez em quando a gente ouça aí alguns julgados que parecem mais de vítimas, né? Vocês viram esse julgado agora recente do... O professor Sebastião mesmo contou um caso que ele tinha, acho que conhecimento de um garçom de um hotel, aí a juizada foi se declarou suspeito e falou, teve que passar para outro juiz competente. Para poder julgar. Mas ele queria entrar com o quê? Ele que ia, acho que ele como era conhecido dele. Jamais. Aquele processo da policial agora está nem É isso, esse processo da policial, né? Porque a policial pediu para um juiz que estava bêbado fazer o teste. Ele se recusou e ela que foi processada. Ela ia perder o carro e ele. O álcool sem placa, disse que o carro estava sem placa. Um monte de irregularidade. Exatamente. E ela ainda foi penalizada. Tem até interessante agora, está lá no Face, fica mesmo assim, olha, após o juiz ter sido declarado como Deus pelo tribunal, para passar no concurso agora tem que ser provado que ele tem pelo menos 13 milagres. Brincando todo mundo, porque é um absurdo, né? Você imaginar que no dia de hoje uma policial ela pode ser penalizada por o Estado é estrito dever da profissão. Ele está ali cumprindo o juiz. Aí aconteceu em Salvador. Que eu sinceramente acho isso tão absurdo que eu não consigo nem achar que foi só isso. O policial que matou e não vai dar nada. Deve ter alguma coisa por trás, né? No artigo de Luiz Valone, ele sempre caceta, ele fala que a funcionária cometeu heresia, né? É complicado, mas isso tudo não se pode trazer isso como regra, né? Dando prosseguimento aqui à gravação, a gente vai agora para a primeira fase da formação do processo. Eu queria que ele lesse o artigo 262 para a gente. O processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial. Bom, a gente, nas nossas leituras, nós percebemos aí implicitamente o princípio da disposição e o princípio inquisitivo. No primeiro momento, quando o artigo diz que é por iniciativa da parte, então a gente percebe que o processo civil ele só pode se estabelecer a partir da disposição da parte. No segundo fragmento do artigo, ele diz que o processo civil ele se desenvolve por impulso oficial. Então, é o período inquisitivo desse processo, a partir do qual a marcha processual o juiz vai conduzir a marcha processual independente da colaboração das partes. E é justamente porque o princípio da jurisdição, ele é o princípio da inércia da jurisdição. Exato. A todo juiz foi dado a jurisdição, que é a legitimidade para julgar. Agora, a jurisdição ela não age de ofício, ela precisa ser provocada. Então, ele inicia de forma impositiva com a ação, eu preciso formar esse processo. Então, o início da jurisdição é provocado, ele sempre é de ofício, mas o decorrer desse processo já vai pelo princípio do impulso oficial, ou seja, os atos eles são sequenciais. Um ato gera outro, que gera outro, que gera outro, sem precisar mais da provocação subsequente das partes. Ela tem um impulso oficial. Então, nasce de forma provocada, mas segue de forma do impulso oficial. Qual é o artigo aí? 262. No 263 vem fazendo o momento em que a propositura da ação se dá. Então, ele diz que a propositura da ação se dá pela simples distribuição da petição inicial e essa é despachada pelo juiz ou distribuída quando houver mais de uma vara. Lembrando que os efeitos dessa ação, ela só é produzida com relação ao réu depois da citação, a partir da citação. Na segunda fase, aí nós já vamos falar de citação, é quando o processo atinge uma estabilidade. Como a gente tinha falado antes, alguns autores consideram essa relação triangular ou angular, e é nesse momento
tem até uma extensão dessa estabilidade. Existem duas doutrinas, duas teorias para a estabilidade da lide. Uma doutrina que é minoritária entende que a estabilidade da lide ela se forma com a citação. Mas a doutrina majoritária entende que a estabilidade não se forma aí. A estabilidade se forma com o saneamento do processo. Porque mesmo que esse réu tenha sido citado, a parte ela pode alterar o pedido. Então, na hora que eu fiz uma petição inicial que o outro foi citado, a estabilidade diria justamente o quê? Que a parte já não poderia alterar. Que aquele processo ele foi formado e a partir daquela formação não poderia haver nenhum tipo mais de alteração. Mas nós estudamos e a gente viu que pode acontecer essa alteração após. A regra é que, se não tiver tido a citação, eu posso alterar o que eu quiser. Se eu tiver tido a citação, só pode ser se for com consentimento do réu. Mas existem duas exceções para isso. Qual é a exceção? Se a alegação for de fato superveniente, porque se for fato superveniente, mesmo que o réu não concita, eu posso alterar, desde que vá para a análise do juiz. E a outra exceção é se o réu for rebelde. Porque quando um réu é rebelde, já foi citado. Se o réu for rebelde, eu também vou poder fazer a alteração dessa lide. Agora, com a consequência de que esse réu vai ser citado novamente. Então, por isso que a doutrina majoritária entende que a estabilidade da lide não se dá no momento dessa relação tríplice processual, não é no momento da citação, mas é no momento do saneamento do processo, que aí é o limite. Depois que esse processo estiver sido saneado, eu não posso mais alterar de forma nenhuma, nem que a alegação ela seja de fato superveniente. Se for fácil, superveniente. Agora, mesmo que seja fácil superveniente, na hora que falou o processo foi saneado, eu não posso mais. Então, é por isso que coloca que a estabilidade da lide, ela se dá com o saneamento do processo. O que é saneamento do processo? O processo pronto para sentença. Aí, se acontecer um fato superveniente, eu vou arguir isso aonde? A nível de recurso. Eu posso levar esse fato novo, se não for discutido no nível de primeiro grau, a nível de recurso. Desde que eu tenha provado que esse superveniência desse fato se deu após o saneamento do processo. Aí eu vou colocar em preliminar o saneamento do processo. Porque a estabilidade, depois de saneado, eu não posso mais alterar. E a nomeação, a autoria e o chamamento também não seria uma forma de mexer nessa estabilidade? Mas isso acontece, a gente vai estudar justamente a intervenção de terceiro, ela se dá em regra na citação. A nomeação, a autoria na citação. A parte, em vez de contestar, ela apresenta a oposição, ela apresenta a assistência, ela apresenta a nomeação, a autoria. Então, e a intervenção de terceiro, justamente o assunto dos próximos trabalhos, a gente vai verificar que eles são incidentes processuais. Eles não são, inclusive eles prejudicam o processo. É por isso que a gente fala que eles desestabilizam mesmo, mas a regra é não desestabilizar, porque a regra não tem intervenção de terceiro. Por isso que a intervenção de terceiro ela é sempre taxativa. Bom, aí, partindo do que a Eliane falou, a gente, da doutrina majoritária, a gente fez um resuminho que é sobre a alteração do pedido. Que antes da citação, o autor ele pode modificar o pedido, a causa de pedido, e depois da citação, somente com acordo das partes e antes do saneamento. Depois da fase de saneamento, aí nenhuma alteração será possível. Ainda tivemos aqui a alteração das partes litigantes, salvo as substituições permitidas em lei, como exemplo, quando há a morte da parte, né, da parte autora ou do réu, e também a perda da capacidade processual das partes. Botando o advogado. Também o advogado. Imagina que o advogado esteja nos autos, e aí no decorrer dos autos ele sofre um processo administrativo e perde a carteira. Aquele processo vai ficar suspenso, está parado 20 dias, né? Tem um prazo que é em regra de 20 dias, até que o novo procurador possa assumir os autos. Então, em 20 dias o processo fica suspenso. O que é ficar suspenso? Onde ninguém vai ter prejuízo, é como se tivesse não desistido. Quando a gente fala que o processo ele vai ficar suspenso, é como se aquela época, aquele tempo em que ele ficou suspenso, não tivesse existido. Eu encerrei o processo dia 20 de janeiro, declarei dia 21 de janeiro a suspensão. Voltou depois de 6 meses. É como se esses 6 meses não tivessem ocorrido a nível processual. E ainda tem a questão da morte do advogado e do réu também. Se for Aí a são os causa... mesmos 20 dias, só que se ele não providenciar o advogado, então vai escorrer dali. E se ele for causa excepcionalíssima, o autor morrer... É a parte dele, O autor vai falar de suspensão, ele vai falar de suspensão. Como a diária da formação, agora trataremos da suspensão. E como já foi dito, é o quê? É uma paralisação temporária, podendo ser voluntária ou não, que logo após que a diferença entre suspensão e extinção é que a extinção extingue o processo e logo após cessado esse
essa crise, digamos, volte à marcha do processo normalmente. Enquanto estiver suspenso esse processo, nenhum ato processual pelas partes será validado, será dado como inexistente, exceto quando ato urgente, que pode ser realizado por juiz. Ocorre quando há iminência de decadência ou prescrição, ou então quando uma prova de algum vai ser destacada no momento ali. aí pode ser realizado pelo juiz em qualquer tempo, mesmo estando suspenso. Como a professora já disse, falasse assim, ó, quando o processo está suspenso, a regra é que nada pode acontecer. Mas existem situações que a gente chama assim, de situações sine qua non. Se não acontecer naquele momento, ela vai invalidar por completo aquele processo. o dano pode ser irreversível. E o dano pode ser irreversível. Então, todas as vezes que o processo estiver suspenso, mas o juiz identificar que é necessário a realização de algum ato para que não se tenha a consequente dano irreparável, ele vai fazer. E aí é claro que essa avaliação dessa dano irreparável ou de difícil ressocialização, quem vai dar é o magistrado mesmo. Como a gente já falou, Mas e essa questão? O juiz ele vai determinar se aquilo é impreterível ou não, é relevante ou não. Mas a parte pode questionar? Pode. É mais ou menos assim. Digamos que o processo esteja suspenso. E aí, nesse processo suspenso, a parte fica sabendo que o réu está indo embora para fora do país. Certo? Aí é claro que se a jurisdição vai ter juízo, a parte vai fazer uma petição. Aí vai informar para o juiz, olha, toma alguma providência aí, porque a parte réu está indo embora. Então tem algumas situações que o juiz vai fazer essa providência inaudita para ela mesmo. Se ouvir a outra parte. Agora tem outras situações, por exemplo, isso eu estou dando um caso de que o réu vai embora. Mas tem outro caso também que é, por exemplo, uma prova que está sendo, digamos que tem um processo e que tem uma prova que ela é a prova ocular daquele processo. Eu preciso daquela prova para isso. E aí você descobre, no período que aquele processo está suspenso, que a outra parte está deteriorando ou está fazendo de alguma coisa para que aquela prova suma. Aí você informa para o juiz. Entendi. Então não parte só da iniciativa do juiz. Não, normalmente o juiz pode até ser, mas dificilmente o juiz vai se interessar nisso. O processo para o juiz é mais um processo. Tem que informar se A parte vai informar para o juiz, entendeu? Dificilmente esse juiz sentar na cadeira dele vai saber dos problemas do processo. Embora a legislação diga que o juiz pode agir de ofício, ele nunca vai agir de ofício. Ele não quer nem saber, para ele é mais um basta. Quem tem interesse de resolver ou de demonstrar para o juiz a difícil reparação que aquele ato pode causar, são as partes. Aí elas vão peticionar e vão falar, está acontecendo isso. Aí o juiz vai avaliar, ele pode investigar se está acontecendo ou não, ele vai produzir todo tipo de prova que ele achar pertinente, para validar ou não aquele ato, mesmo que aquele ato esteja ocorrendo em um fato suspensivo do processo. Mas ela fala que é um ato urgente, né? Ato urgente. E a regra da urgência é essa. Na verdade, o juiz ele vai deferir todas as medidas emergenciais dentro do processo. Eu tenho que fundamentar pelos dois requisitos ensejadores: fumus boniuri e perícia mori. É sempre isso. Eu, na hora de peticionar da necessidade da diligência daquele ato, vou ter que dizer o quê? Existe um fumus boniuri, uma fumaça do bom direito, ou uma plausibilidade de que aquilo esteja ocorrendo, e eu tenho que ter o perigo de quê? Da demora. É como se você falasse para o juiz o seguinte: eu não posso esperar a suspensão desse processo. Eu não posso esperar que esse processo volte para que você, juiz, possa apreciar sobre isso. Porque existe um perigo de que, quando isso for acontecer, já tenha se esvaído com o tempo o seu objeto. Voltando a lembrar, enquanto estiver suspenso o processo, nenhum ato anterior vai ser prejudicado, nem os prazos. Voltando aos atos normais, volta a data. No caso, a professora, se tivesse, no caso, 10 dias, tiver contado 5 dias, se tiver suspenso, volta os 5 dias. Volta no 6º dia. Né? Porque os prazos suspensivos, eles têm efeito suspensivo, eles não são interruptíveis. Quando a gente fala prazo interruptível, é que está no 5º dia, na hora que volta, começa a contar do zero. Mas apenas suspende. Suspende e volta a contar de onde parou. Nesse caso, professora, não tem aquele critério de exclusão no dia da decisão da suspensão, não? É no outro dia, sempre no outro dia. Suspendeu hoje, começa a contar amanhã. Eu sempre tiro o primeiro dia. Sempre começa a contar no outro dia. Os casos de suspensão de processo estão no artigo 265 e são a morte ou perda da capacidade processual do representante legal do procurador, convenção das partes, oposição e exceção de competência do juízo da Câmara ou do Tribunal, bem como de suspeição ou impedimento do juiz, motivo de força maior e
demais casos regulados pelo Código. No caso de suspensão por morte da parte ou perda de capacidade, seria em ambas as partes, qualquer um que morrer, ou autor ou réu, estará suspenso por tempo determinado pelo juiz para ser anulado pelo juiz, mas o juiz vai fazer a determinação. E até que seja. Inclusive, se for ação personalíssima, encerra o processo. O próprio juiz encerra. Só vai poder ser disposto a continuar aquele processo que não vai estar sobre as ações personalíssimas. Porque aí vai vir a substituição entre os herdeiros, entre os sucessores. Mas quando é ação personalíssima, no caso, a ação personalíssima é direito intransmissível, ou seja, ação de alimentos, o pai morre, ou então ação de a separação, um dos cônjuges morre, não tem como. Vai ser injusto. Você sabia que a ação mas alimentos pode ela não é nem passar. mais considerada personalíssima? O O pai morre achando o tio, tia, boa. Pode. Eu posso chamar o tio se o pai morrer? Eu chamar o pai morto. Quem é o outro filho? De agressão. Obrigação limitada. Aí eu vou chamar o tio que tiver dinheiro, né? Vai chamar o pobre de No tempo dos avós, foi presa. Uma senhorinha. Foi presa. Sim. De 80 e poucos anos, ela foi presa porque o filho não pagou pensão e ela foi acionada. Mas tem Mas uma ela não linha. foi presa não foi porque o filho não pagou, não. Que ela pagou. Ela era a Porque ela que não pagou. Ela passou a ser, entendeu? Passou a ser. O juiz mandou ela pagar, ela desobedeceu e não pagou. Não é porque ela foi presa em nome de outro, foi em nome dela mesma. Porque a obrigação, não, porque a obrigação. Eu estou com uma ação agora mesmo, eu não vou nem citar, eu estou com uma ação agora. Mas tem uma linha, né? Para poder ver. E que a linha hoje ela é necessária. Se eu provar hoje quem tem a condição melhor de pagamento, eu não preciso seguir essa linha. Não precisa? Não precisa. Entendeu? Pela adequação. Eu estou com um processo agora em que eu chamei o irmão. E era deixou o pai. que não era nem irmão Como é dele. que a senhora fez para provar que os pais não tinham condição de pagar? Primeiro tem que chamar, sempre. A gente vai chamar no teu processo. Na ação de alimentos, eu só posso chamar o terceiro se depois eu tiver provado que o que deveria Não tem não tem condição. condição de pagar. Essa ação mesmo que a gente fala, como foi a ação? Este pai, ele tinha uma relação extraconjugal. Na relação com a companheira, já era uma relação de 30 anos de casamento. Ele tinha 3 filhos. E eram 3 filhos maiores, todos muito bem formados, sabe? Tem 2 deles que são médicos, tudo muito bem. E aí, ele teve uma relação extraconjugal. Nessa relação extraconjugal, já pegou as vacas magras. E aí ele teve nessa relação extraconjugal 2 filhos, que hoje estão um com 6 anos e outro com 8 anos de idade. Ele vinha contribuir, essa amante entrou mesmo com a ação e entrou contra ele, contra o pai. Só que na hora esse pai provou, ele hoje está completamente falido. Ele contestou e disse que não tinha condição nenhuma de pagamento, que não tem mesmo, certo? Ele mostrou por A mais B que não tem. Ele está vivendo de aposentadoria, ele mostrou que ele gasta de remédio disso, aquilo, ou seja, ele não tem condições. Nessa hora eu investiguei e vi quem é que eu ia colocar. Eu chamei o filho, que é médico. Eu chamei o filho médico. Eu também acho. Não tem nada a ver. Mas é irmão. Não,
parte morrendo e a inércia for muito longa, vai se dar a extinção do processo por abandono da causa. Mas toda vez que for dar abandono da causa, o juiz primeiro estima as partes. Sempre tem que estimar. Digamos que o processo ele seja parado há 1 ano, por exemplo, por inércia das partes. Antes do juiz extinguir, até pelo contraditório da defesa, ele vai intimar. Aí vem mesmo assim, olha, intima-se as partes para se pronunciar sobre o interesse no prosseguimento da ação. Aí se ela não se manifestar, aí o juiz vai extinguir o processo. Suspenso por morte ou por incapacidade, no caso... No caso, se a parte se tornar incapaz, vai ser substituído por um curador. Este curador não se apresentando, o juiz que define o curador especial para representar a parte. E no caso, se aprova, no caso, claro que a pessoa morrendo, o juiz não vai saber. Tem que ter a certidão de óbito e a prova já sendo apresentada após a audiência. O advogado continuará no processo até o encerramento da audiência representando o finado. Me lembrar que, por exemplo, digamos que a parte tenha falecido, mas que essa certidão de óbito só entrou nos autos 3 meses depois. No momento em que ela entrar, tem efeito ex tunc, vai retroagir ao momento da data da certidão de óbito. Demorou 1 ano para poder... Mas até apareceu o advogado que agir normalmente nesse processo. Mas não tem efeito nenhum. Se morreu, não tem efeito nenhum. Ele é efeito ex tunc, o processo volta à data da morte. No caso, morrendo o procurador, no caso, mandatário, como está escrito no código, ou até mesmo advogado, como a gente conhece, no caso, sempre da parte, e a pessoa já havia falado, tem 20 dias. Tanto o réu quanto o autor tem 20 dias para substituir este. Não substituindo, haverá, no caso da parte, será, de certa forma, abandono de causa. E se for o réu, resultará os efeitos da revelia para o réu. No caso, são efeitos diferentes. Um, abandono de causa, e o outro, efeito de revelia. No caso, acontecendo a incapacidade de tal, é considerado incapaz de efeito de OAB? Não. De OAB? Não é capacidade, não, é legitimidade mesmo. Acontece, tipo assim, por analogia, vai seguir o mesmo procedimento de morte. Outra coisa também que tema de suspensão é a prejudicialidade, que um processo depende da resposta de outro. As intervenções de terceiros que nós vamos estudar são prejudicialidades. Na hora que eu intervir nesse processo, que é o incidente processual, nós vamos suspender o processo principal. Enquanto o juiz não resolver as nomeações ou todas as modalidades da intervenção de terceiro, o processo está prejudicado. E tem duas formas. Se for o mesmo juízo, na verdade, não haverá suspensão, porque só vai ser mais um ato, vai ser mais um capítulo da sentença. Só ocorrerá a suspensão se for outro juízo. Não? Não. Pode ser o mesmo juízo. As intervenções de terceiro, isso é a regra. Mas as intervenções de terceiro mesmo é o mesmo juízo. Quando a gente vai entrar, vocês vão perceber isso mais claro quando a gente na próxima aula vai falar justamente sobre intervenção de terceiro. Aí, por exemplo, tem a nomeação autoria. Na hora que eu intervenho esse terceiro, ele já é uma prejudicialidade. Eu vou suspender. É o mesmo juiz competente. É o mesmo juiz, é uma prejudicialidade interna. Então, é o mesmo juiz competente. E ainda assim, o processo ele ficará suspenso. Agora que mal. É porque Teodoro só fala de regras. Quando eu falei para vocês, por exemplo, a linguagem de Teodoro é uma linguagem muito boa. Mas ele só fala das regras. Ele é aquele BH mesmo de processo. Qualquer exceção, qualquer aprofundamento, a vantagem de estudar por ele é que é uma linguagem muito boa. Didaticamente, você consegue entender tudo que ele fala. Isso é uma vantagem. Porém, ele é sempre superficial, porque ele estava falando das regras processuais. E processo é norma aplicada. É impossível você não trabalhar as exceções. Ou seja, ocorre a suspensão, depende da resposta do outro, ocorrendo a suspensão até que este tenha dado o parecer ou não. E a externa, né, professora? Quando tem um andamento de um processo prejudicial externo, quando tem um processo em andamento, o processo seguinte só pode dar continuidade depois que resolvido o resultado da sentença do processo anterior. Vou falar sobre suspensão por convenção das partes, como a professora já falou no início. O artigo 265 do CPC permite
que as partes se convencionem entre si, autor e réu. Só que, para produzir efeito, depende do ato subsequente do juiz. O juiz tem que declarar a suspensão, ele não pode vetar, porém as partes têm que comunicar ao juiz para ele declarar a suspensão. Na verdade, o juiz homologa aquele acordo que as partes quiseram convencionar e pedir. Você peticiona como um acordo e você pede a homologação do juiz. O juiz vai e homologa. Ele não faz nenhum juízo de valor, ele não vai perguntar para você por que você quer suspender. É um direito dela. Você não precisa pedir ao juiz e justificar por que você quer suspensão de 6 meses. Foi acordado, é só a ele também não pode vetar. Aí tem o prazo que... Essa questão do juiz não juízo de valor funciona em diferentes segmentos, por exemplo, a regra de trabalho funciona da mesma forma? Na justiça do trabalho funciona, o juiz ele também pode suspender. Só que na verdade, na justiça do trabalho, é uma justiça que protege, bora gente, é uma justiça que protege principalmente o empregado. E se entende que um dos princípios do direito do trabalho é justamente a irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. Então existe um questionamento do magistrado do porquê que você está renunciando ao seu direito por 6 meses. É por isso que a parte ela pode acordar e suspender, mas o juiz ele vai ter essa preocupação para saber, inclusive, se você assinou isso porque você quis. Você não foi Você não foi coagido. Do mesmo jeito, quando você vai trabalhar na empresa, aí o empregado, às vezes, ele te obriga a assinar algumas coisas. Sim. Né? Mesmo que não seja o aceite expresso, às vezes é um aceite tácito. Olha, aqui você não vai ganhar um salário, aqui eu não vou registrar a carteira. Pronto. Então, justamente para porque que a não decisão fique... dele é um ato vinculado e não discricionado. Para não ficar parecendo que, aí como o direito do trabalho, ele protege uma das partes, que é o empregado. Se as partes acordarem suspender o processo, o juiz, ele marca uma audiência, ele vai perguntar para a parte, por que você está assinando isso? É verdade que você está assinando isso? Entendeu? Então, isso é uma exceção? Não, né? Não, a regra é suspender. Tem juiz do trabalho que não vai nem fazer essa audiência, não, ele vai suspender. A regra é suspender mesmo, certo? Agora, tem alguns juízes que são mais cuidadosos, que eles podem, antes de aceitar aquela suspensão, eles podem designar uma audiência. Mesmo porque a maioria dessa suspensão é já em própria audiência. Na justiça do trabalho, quando a pessoa quando você dá entrada na reclamação, já se tem o dia da audiência. Você já recebe, a pessoa é citada, já sabendo o dia da reclamação, o dia da audiência, porque não tem um prazo de 15 dias para você contestar. Na audiência do trabalho, a contestação é apresentada no dia da audiência. Então, também o acordo de suspensão é feito no dia da audiência. As partes, elas decidem ali, e aí elas vão fazer um acordo, né? Às vezes acontece muito de você pedir para fazer o acordo porque você não levou a contestação. Digamos que você no dia, o advogado trabalhista, ele é contratado no dia. Aí chega lá no dia, ele tem que cavar que vai fazer uma suspensão daquele processo, vai tentar fazer o acordo. Porque senão ele vai ter que apresentar o quê? Audiência. Aí você chega na hora e fala assim, não, eu tenho beleza, vou fazer um acordo aqui no meu escritório, meu cartão, vou fazer o acordo, tá? Mas não dá para fazer o acordo aqui agora, porque a gente não tem tempo para isso, fazer o acordo no escritório. Só quer que o juiz suspenda aqui para você não precisar levar a contestação. Continuando aqui, as partes ela têm um prazo suspensivo de 6 meses, né? Não podendo ultrapassar, porque se ultrapassar vai se tornar, não convém aos desígnios buscados pela justiça, a eternização da relação processual, é o que eles consideram. Fim do prazo convencionado tem a retomada do processo. Suspensão em razão da exceção. Se trata do juiz, ele não tem competência para dar continuidade àquele processo ali. Então, o órgão judicante, que é o principal, ele tem que inabilitado no exercício de sua função jurisdicional no processo, pelo menos enquanto não for solucionado o incidente. Excepcionalmente, porém, a lei permite, durante qualquer ato, que é o caso do ato urgente, que ele podem ser realizados a fim de evitar dano irreparável, segundo o artigo 266 do CPC. Temos também a suspensão por motivo de força maior, que ocorre quando é uma razão física, se torna impossível o funcionamento do órgão jurisdicional. Por exemplo, essas grandes chuvas que estavam dando aqui na região do Bahia, por exemplo, com fora daquele desastre no teto, aí fica suspenso, não tem como... Na verdade, quando a gente fala de suspensão do processo, ele pode suspender por atos processuais ou por partes processuais. Quando a gente fala, você deve ter visto a diferença disso. Ato processual é que foi causado por quem está dentro do processo. É de dentro para fora. Quando é um fato processual, que foi de fora para dentro. Uma chuva, um incêndio, ou seja, eu vou suspender por uma situação, e por uma possibilidade da possibilidade que não foi causada pelas partes, não foi solicitada pelas partes. Então, quando a suspensão por ato processual, porque ela foi designada e requerida pelas próprias partes do processo. E quando a gente fala de partes, pode ser requerida por quem? Pelo autor ou réu, pelo
maior, caso fortuito. Força maior é quando é provocada por quem? Pela natureza, o forte de chuva. E caso fortuito é quando é provocado pelo homem. Também pode acontecer um incêndio e tal, aí fica aquele órgão ali jurisdicional, não tem. Sendo como é uma impossibilidade de ordem física ou natural, seus efeitos perduram enquanto não desaparece a respectiva causa. Pode ser também morte do juiz. Pode. Mas a morte do juiz vai ficar suspendida enquanto a vara não for, a comarca não tiver o seu juiz substituto. Mas E na verdade pode também for vara antiga. Podia. É fato do juiz de fora. Agora, em relação ao juiz, mesmo que ele seja designado uma vara, em regra, quando aquele processo não puder ser suspenso, o da outra vara que tenha legitimidade para resolver o problema. Nesse caso, o professor está enchente, esse caso da enchente, eu quiser desenvolver a parecida, mas se o juízo julgar, aí o processo não está normal. Sim, mas a regra. Mas pode acontecer também alguns agentes do juiz se machucar na hora e tal. Mas dificilmente também bota para outro lugar. Existe a possibilidade, por exemplo, de uma audiência que é muito urgente, tem um problema no fórum. Aí uma audiência que é muito urgente for redesignado outro local para acontecer. Só é possível isso se der uma aviso de 10 dias nessas fases. Então, com 10 dias, ninguém imaginou que falta a força maior acontecendo. Não, isso suspende tudo. Férias e suspensão do processo. Durante as férias forenses, não correm prazos processuais, mas o processo não fica realmente suspenso. As férias forenses, os desembargadores, o juiz, os advogados, eles têm um período deles de férias. Dia de ferro, né? Oi? Se algum ato processual for praticado durante o recesso forense, nulo ele não será só por isso, visto que terá eficácia a partir do momento em que as férias ou o feriado se encerram. Então dará continuidade assim que terminar o período de férias forenses. No caso de dias feriados, se deles cair o vencimento de algum prazo, apenas ficará este prorrogado para o primeiro dia útil seguinte. O prazo do processo caiu na segunda era feriado e na terça do dia seguinte continua tudo normal. Correto. Solta. Tem algumas situações que ele pode, para evitar justamente essa questão de... Exatamente. E no caso de sem resolução de mérito, a gente tem alguns casos em que isso ocorre, né? O juiz põe fim sem dar uma resposta positiva ou negativa ao pedido do autor. Essa fase sem resolução de mérito, ela pode acontecer, essa extinção pode acontecer logo após a propositura da ação, através do deferimento da inicial, que é como a Anderson falou, que muitas vezes, quando se o vício for sanável, é possível fazer o aditamento da inicial. Se não, aí tem-se a extinção do processo sem a resolução de mérito. Na fase de saneamento também, pode ser extinto sem a resolução de mérito. Na sentença proferida no final do procedimento, e
e em qualquer das fases quando ocorrer abandono da causa, compromisso arbitral, desistência da ação, entre outros. Os motivos, a gente vai passar a falar agora, e o primeiro deles é o indeferimento da petição inicial por inépcia, decadência ou prescrição. A petição inicial, como a gente já sabe, ela tem alguns requisitos para que ela possa estar apta ao procedimento do processo. Esses requisitos estão no artigo 282 e 283. Caso algum desses requisitos estejam faltando, o juiz vai pedir o aditamento ou então vai extinguir sem resolução do mesmo. A outra questão é o abandono da causa, que seria o que a gente já falou, que é a inércia das partes. Quando as partes permanecem inertes por mais de um ano, aí a gente tem o chamado abandono de causa e também, no caso de 30 dias, a parte autora não realizar os atos que competem a ela. Outra causa também de extinção são as ausências de pressupostos processuais. São aquilo que a gente estuda, que são os objetivos que se tratam dos sujeitos, e objetivos que é a causa, tudo que está relacionado pedido, causa de subjetivo sujeito e objetivo, tudo que está atrelado. Enquanto ele se recupera, eu gostaria de outra causa de extinção é a persecução, que mesmo uma pessoa abandonando a causa uma vez, não é causa, ela pode entrar de novo, mas ocorrendo 3 vezes, ela continua com o direito material, porém ela perde o direito processual de entrar novamente com a ação. Eu estou até com uma dúvida, professora. No caso, a pessoa tendo direito material, ocorreu a permissão, não tem mais direito. Mas ela pode entrar com esse direito numa reconvenção? Não. De jeito nenhum, porque se trata de uma ação. A reconvenção é só pela celeridade do processo. Aquele réu que agora vai virar autor. Que pode ser dentro da ação, que é uma reconvenção, ou poderia ter sido ação autônoma. Não tem nada a ver com a ação principal. Não, mas tipo assim, ela abandonou a causa, mas ela se tornou réu de uma ação, mas que tem a ver com o pedido, a causa ajuizada. Ela pode entrar com a reconvenção contra esse. Se a reconvenção ela vai entrar no mesmo momento que ela entrou na contestação. Se ela tiver entrado na contestação com pedido de reconvenção, mesmo que a ação principal ela tenha sido extinta ou suspensa, a reconvenção ela continua normal. Não, é isso que a minha dúvida é se esse direito material pode ser usado na reconvenção. Esse mesmo direito material? Não, perde totalmente. Entendi. Acontece na outra causa de extinção é a litispendência de coisa julgada. Como a gente lembra, litispendência e coisa julgada são similares, pois são causas idênticas. A diferença é que litispendência está correndo as duas, ambas simultaneamente, e coisa julgada já foi sentenciada, não podendo mais entrar com essa ação. Nesses 3 casos aí que ele falou, que é a litispendência, a coisa julgada e a perenção, quando ocorre a sentença terminativa, a pessoa não pode renovar esse processo. Por esses 3 casos que ele acabou de falar. Em condições de ação, que são 3, que é a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade da parte para a causa e o interesse jurídico na tutela jurisdicional. Sem esses requisitos, não tem como instaurar o processo, havendo assim a extinção na falta dessas condições de ação. Pronto? Aí, vou falar aqui um pouco ainda sobre quando não há sem julgamento médico, sobre os efeitos. E os efeitos eles não fazem coisa julgada material, porque não chegou a ser apreciada a substância da lei. Ele faz apenas coisa julgada formal, que impede que a parte volte a postular um novo julgamento no mesmo processo. Agora sim, a extinção do processo com resolução de mérito. Com resolução de mérito. No artigo 269 do Código de Processo Civil,
diz que haverá resolução de mérito, inciso 1º, quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor, quando o réu reconhecer a procedência do pedido, quando as partes transigirem, quando o juiz pronunciar a decadência ou a prescrição, ou quando o autor renunciar o direito sobre que se funda a ação. Bem, no inciso 1º, quando o juiz acolhe ou rejeita o pedido, ele vai proclamar qual das partes tem a melhor pretensão no conflito de interesse, na lide. O reconhecimento do pedido pelo réu ocorre quando o réu, ele, de forma expressamente, ele reconhece que o pedido é procedente. A transação é um negócio jurídico bilateral que é realizado entre as partes para prevenir ou terminar o litígio mediante concessão mútuas. A transação também é a conciliação que há nas audiências, quando as partes entram em um acordo, aí esse processo também é chamado de a conciliação, é também a transação. E a prescrição e a decadência, a prescrição é a perda do direito de pretensão, e a decadência é a perda do direito potestativo pelo não exercício desse direito dentro de um prazo legal. Ele acaba perdendo esse direito. E por último, que é o inciso 5º, é a renúncia ao direito, que ocorre quando o autor, de forma expressa, ele vai renunciar o direito material que ele pretendia na lide. Aí eu só quero lembrar aqui a diferença de quando ao abandono da causa, que ocorre quando há inércia das partes, é o abandono da causa. A renúncia da ação também é diferente, porque na renúncia da ação a parte ele vai abrir mão do processo e não do direito. Aí, no caso, ele vai ocorrer a renúncia da ação, mas não vai impedir que ele inicie com outro processo. E a renúncia do direito é o que eu acabei de falar, é quando o autor expressamente renuncia o direito material que ele pretendia na lide. E essa renúncia do direito, a sentença é com resolução de mérito. Exatamente. A extinção é com resolução de mérito. Já o abandono da causa é sem a resolução de mérito. Exatamente. Só. Agora sim. Só reiterando aqui que na sexta-feira são as últimas apresentações da nossa prova sábado. Ai, meu Deus. Prova sábado.